y de que presentará trabajos importantes, compartir experiencias y cultura, establecer alianzas y se comprometer a nivel local y global para contribuir para la mejoría de la ciencia, de la cultura científica y en el diálogo entre ciencia y sociedad. Yo espero que al final del PCST en Brasil pudiésemos mantener el diálogo abierto y fortalecer las conexiones entre los investigadores y grupos auspiciados entre las diferentes naciones, y espero que los cambios dentro de la red, PCST tenga éxito. Grandes días de trabajo deseo a todos. Muchas gracias. Sí. Ahora la presidenta de la conferencia, Luisa Mazzarani de Fiocruz. Deseo la bienvenida a todos ustedes para esta conferencia. Me gustaría, entre tanto, de recibirlos en mi idioma, el portugués, ya que uno de los objetivos de esta conferencia es crear la curiosidad de lo que ocurre en esta parte del mundo. Quiero hablar en mi lengua, mi idioma, quiero decir, para convidarlos a pensar cuánto la cultura tiene que ver con ciencia y comunicación. Esta conferencia ha sido creada en Francia y pasó por casi todos los continentes y también en Canadá. Se han pasado 20 años para que esta parte del globo terráqueo sea parte del fascinante discusión de lo que ocurre en una conferencia internacional. Es la primera vez que ocurre en Latinoamérica y el tema de esta conferencia en 2014, la Conferencia Internacional sobre Comunicación Pública de la Ciencia y Tecnología. La opción no ha sido casual, muy por el contrario, para que ocurra en América Latina, que hace parte del desarrollo, nos ha parecido fundamental poner en discusión la voluntad de pensarse en una ciencia y comunicación que de esta ciencia se hace, que esté preocupada con el desarrollo económico y social, así como estrategia de que esta ciencia y esta comunicación de la ciencia sean más inclusivas y permitan un mayor comprometimiento político del ciudadano. Makeup career. In 1990, he Genebra, no ano de 2001, que David compartilhou com divulgadores da ciência de todo o mundo o seu sonho. Meses depois, nasceu o SciDev, um site dedicado a notícias e análises sobre ciência e tecnologia no mundo em desenvolvimento.
A meu ver, David conseguiu, por meio desta iniciativa, colocar na agenda jornalística internacional a ciência no mundo em desenvolvimento, sob uma perspectiva bastante interessante de como a ciência pode contribuir com o desenvolvimento. Neste evento, temos hoje pelo menos 432 participantes. Este era o número da semana passada, já sabemos que já é superior. 61% deles são de países em desenvolvimento, quer dizer, ao trazer para a América Latina justamente traz essa perspectiva mais, a voz do mundo em desenvolvimento. Esperamos que seja uma oportunidade para todos, para interagir, compartilhar experiências e esperamos estabelecer parcerias. Um bom evento para todos. Now the Dean of Academic Development at Unicamp, Teresa Zambon. Good morning. Buenos dias. Bom dia. Dear Abertura da 13ª Conferência Internacional de Comunicação em Ciência e Tecnologia. Venho a esta abertura em nome do professor José Tadeu Jorge, reitor da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, que coorganiza esta conferência através do Labjor, juntamente com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Trago os cumprimentos da Unicamp aos organizadores pela iniciativa de trazer essa conferência de alto nível pela primeira vez a um país da América Latina, e em particular ao Brasil, a Salvador, a Bahia. A segunda razão dos cumprimentos pela iniciativa se relaciona com a escolha do tema Science Communication for Social Inclusion and Political Engagement. Este tema focaliza dois aspectos de alta relevância para a comunicação científica e inclusão social. A sociedade contemporânea está dividida em dois conjuntos populacionais: aqueles com educação formal e aqueles sem acesso à educação, e, portanto, a sociedade requer e demanda por inclusão social, inclusão educacional e inclusão cultural. Este é o grande desafio do mundo moderno. Para que a comunicação em ciência potencialize esta inclusão social, a informação precisa ser simples, direta, rapidamente gerada, disponível, concisa, mas precisa ser precisa e rigorosamente correta no seu conteúdo, sem populismos, sem ideologismos e eticamente comprometida. Este desafio requer profissionais altamente qualificados. Contribuindo para que esse desafio possa ser superado no Brasil, a Unicamp criou há alguns anos o curso de mestrado em divulgação científica e cultural, sob a liderança de vários colegas da Unicamp e de fora dela, que entendiam a importância do assunto. Entre eles, não se pode deixar de destacar o professor Carlos Vogt, aqui presente. Outras iniciativas estão em curso no Brasil e esperamos que possam ter o mesmo sucesso. Desejamos que esta conferência ajude a consolidar estas ações no Brasil e fora dele, criando novas oportunidades de cooperações internacionais nesta área e novas e importantes trocas de experiências. Aos visitantes estrangeiros que desfrutem a conferência, mas que não deixem de desfrutar Salvador, e que retornem sempre. Minha última recomendação seria
aos visitantes que vêm aqui pela primeira vez: não bebam água, não comam a comida, não interajam com as pessoas. Se o fizerem, estarão contaminados permanentemente por esse local e irão querer voltar. Obrigado a todos e um bom trabalho. O presidente da Fiocruz, Bernani Kader Vieira. Good morning. I will falar em português. Bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar Thos Gascoigne, presidente do PCST, os organizadores desse evento tão significativo, Luísa Massardani e Germana Barata, a nossa pró-reitora dessa instituição co-irmã, a Fiocruz, que é a Unicamp, eu também sou a pró-reitora Tereza Zambon, e aí agradecer muito essa parceria que foi fundamental para o processo de organização desse encontro. Meu colega também de área de atuação, já que a Fiocruz se encontra na interface muito próxima entre a ciência, a tecnologia e a saúde, e temos muitas parcerias com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Portanto, saudar o nosso amigo Douglas Falcão, e aqui também saudando já a homenagem prestada ao Edir Castro, sem dúvida, um dos nomes centrais do processo de construção da educação, divulgação e ciência no Brasil. E também saudar aqui o diretor da nossa Fundação da Bahia, que tem sido uma das estruturas de muita importância do ponto de vista do apoio, não só ao desenvolvimento científico e tecnológico, mas também ao processo de inovação e disseminação de ciências, né? Que é o Paulo Machado Lopes. Bom, na verdade, eu tenho um sentimento muito especial de estar nessa abertura. Primeiro porque uma parte significativa da minha vida profissional eu me dediquei a esse campo através da constituição da Fiocruz, do Museu da Vida, o qual Luísa Massardani já foi diretora e continua militando. E nesse período, além de agora, nesse momento, estar reencontrando alguns amigos muito caros nessa trajetória que continuam nessa militância, a exemplo aqui de Antônio Carlos Pavão e Júlia Tabanha, que conosco fizeram uma série de iniciativas. Eu recordo o que significou para nós também naquele momento a primeira vez que a Conferência Mundial de Centros de Ciências e Museus se realizava no Brasil. Então, para mim, é um momento também de reencontro, de retomada de uma questão que eu nunca abandonei, mas que agora acompanho um pouco mais à distância. A segunda questão que eu queria trazer um pouco da nossa experiência é que a constituição dessa iniciativa da Fiocruz, ela trazia algumas especificidades, né, que eram um pouco comuns à época, não era o mainstream da experiência, especialmente no caso de museus e centros de ciências, que era trabalhar primeiro com o campo da saúde, onde a tradição mais forte se dá em outras áreas, seja de natureza geral, seja nas áreas da química, da física. E o segundo é ter instituído como uma área central, como uma área finalista, como uma área estratégica, um museu de ciências no interior de uma instituição científica como é a Fundação Oswaldo Cruz. Isso nos deu uma série de possibilidades de tratar e travar um diálogo muito próximo, muito orgânico entre esses dois componentes, né? A prática científica e a prática de divulgação e disseminação da ciência. Ao mesmo tempo, o campo da saúde ele tem uma história particular que ele diz muito ao temário desse encontro, dessa reunião do PCST.
A saúde aqui no Brasil, e como em outras experiências, ela se constituiu através de um movimento popular que conseguiu garantir, no período de redemocratização do país, a inclusão em nossa Constituição do direito à saúde como algo fundamental para a cidadania plena e o dever do Estado de prover esse direito através de serviços de atenção, promoção e cuidado geral à saúde. Ao longo desse processo e dos movimentos sociais que geraram essa conquista nacional, a área de informação e comunicação sempre foi considerada uma área-chave. E era uma área-chave associada ao conceito de elevação da consciência sanitária. Ou seja, se a população não tiver a capacidade de se apropriar dos conhecimentos, de se apropriar das escolhas que devem ser feitas com relação aos rumos da saúde, da ciência e tecnologia voltada para essa área, de se apropriar e poder interferir com o empoderamento nas políticas de saúde, nosso diagnóstico é que nós não teríamos condições de implantar um sistema universal, equitativo no Brasil. Então, essa ideia da inclusão social e do processo de elevação da capacidade de cidadania, para nós é central, e esse, acredito, seja o tema central também desse encontro. Outra questão que eu queria também trazer como lembrança é que, no caso da saúde, nós temos, talvez, uma das áreas onde a confiança, tanto dos aspectos da questão do direito, de cidadania, dos aspectos das políticas sociais, mas também nas interfaces com as grandes fronteiras e os grandes dilemas éticos com relação à ciência e tecnologia, se encontram de uma maneira muito forte, muito pregnante. Se nós formos pensar a saúde ao longo das últimas décadas, ela sempre esteve associada às grandes fronteiras da tecnologia, no caso da biotecnologia, da engenharia genética, agora da nanotecnologia, e uma série de temas, que se colocam hoje do ponto de vista do desafio de como nós podemos fazer com que a população seja um ator ativo e decisivo com relação aos rumos e a aplicação também dessa ciência e tecnologia para os fins maiores, que é o bem-estar das pessoas e da sociedade. Portanto, ao pensar a relevância do PCST, e desde aquela época, quando eu estava militando mais diretamente, o PCST sempre foi uma referência muito importante para todos nós, e esse desejo de trazer uma reunião para o Brasil, na verdade, ela é algo que se colocava desde aqueles tempos, portanto, eu parabenizo muito aqueles que, nesse momento, conseguiram trazer esse evento aqui para a Bahia. Eu queria dizer para vocês que vocês certamente encontram na nossa experiência, em todo o nosso campo, parcerias e um olhar e um ouvido muito atento para as reflexões e para as recomendações que vocês estarão fazendo durante esses dias aqui na Bahia. Eu queria saudar a todos vocês, em nome da Fundação Evangelho Cruz, eu digo mesmo em nome do Ministro da Saúde e de toda a comunidade da Fiocruz, e dizer que para nós foi uma honra e um prazer poder estar presente, organizando e contribuindo para esse momento. Muito obrigado. Now I call the president of the PCST. Agora eu convido o presidente do PCST. Toss. Bom dia. Eu tenho 4 tarefas hoje. E antes disso eu tenho um problema. Meu problema é que eu bebi a água daqui e eu acho que eu comi a comida, eu ouvi a música. Desculpem, agora eu estou apaixonado por Salvador e também com o Brasil. Obrigado, Brasil. Muito obrigado.
A minha primeira tarefa é dar as boas-vindas a vocês hoje. Vocês realmente são bem-vindos. É fantástico ver essa conferência fantástica, cheia, completamente cheia. Esse é um sinal de sucesso. Parabéns a todos que organizaram essa conferência. Não é uma tarefa fácil organizar uma conferência. Germana disse que foram 4 anos de trabalho duro. Eu sei, a partir das trocas de e-mail, quanto foi desafiador e quanto pode ser difícil reunir todas essas pessoas aqui ao mesmo tempo, fazendo a coisa certa. Eu acho que é um sinal de grande sucesso estarmos todos aqui, termos um programa, e claro que essa conferência será um grande sucesso. A minha segunda tarefa é dizer alguma coisa sobre a rede PCST. Se essa conferência é importante para nós, não é apenas porque é a primeira na América Latina, mas também é porque nós estamos em um novo estágio do nosso desenvolvimento e nos tornamos democráticos. Este ano é a primeira vez que nós elegeremos o comitê científico, o grupo que conduz a rede PCST. É importante para nós porque isso trará novas ideias e um sangue novo no nosso comitê. E é maravilhoso perceber que temos 51 candidatos para 28 posições. E temos apenas 4 posições no comitê. Temos também um novo sistema de membresia. Se vocês ainda não são membros, vocês podem se unir à rede PCST. Vocês entram no nosso website, o website é o www.pcst.co. Você clica em membresia, membership. Para a maioria de vocês nossa vai custar $15 americanos durante um ano e vocês aproveitarão muito. Essa conferência ela se baseia na fundação do trabalho, ela se baseia no trabalho que foi feito em 1988, o pessoal que começou a rede na França. E muitas das pessoas do comitê atual têm um tempo de serviço longo na PCST e nós reconhecemos com alguns arrependimentos que era hora de passar a responsabilidade para a próxima geração. Então, o processo democrático de eleição desse comitê é algo muito importante. A minha segunda tarefa é falar algo sobre a história da rede PCST. A comunicação de ciências no nosso campo de estudo, o local onde nós praticamos ou conduzimos pesquisa ou ensinamos, andou bastante durante os últimos anos, atingiu um estágio onde as pessoas debatem se seria uma disciplina no campo de estudo. Mas hoje eu não quero falar muito sobre isso, eu quero falar sobre a história, que é um assunto relacionado. Estamos conduzindo um projeto na conferência com 16 pessoas envolvidas, examinando a emergência da comunicação de ciências moderna durante os últimos 40 ou 50 anos. Um novo modelo emergiu em todo o mundo. E a mesma coisa na América Latina e nos demais países. Estamos examinando algumas perguntas. Onde começou a comunicação de ciências moderna? De onde vem? Se desenvolveu da mesma forma em todos os países? Agora, eu tenho um trabalho para vocês, para todos vocês. Lá fora, perto das inscrições, nós temos uma folha de papel muito grande em branco, não tem nada escrito. Eu vou escrever algumas colunas nessa folha de papel e o que eu gostaria que vocês fizessem é pegar um post-it. Vocês entendem o post-it? Um post-it. Nós temos cores diferentes para as personalidades diferentes. E o que eu quero que vocês façam é escrever o nome do país de vocês e um evento importante
que levou ao desenvolvimento da comunicação de ciências modernas. Então, pode ser, por exemplo, o primeiro curso universitário sobre a comunicação e ciências, pode ser a abertura de um centro importante de ciências, e nós vamos reunir todas essas informações para nos ajudar a montar a história internacional de como começou a comunicação nas ciências modernas. E eu vou então passar para o meu último ponto, a minha última tarefa, que seria agradecer as pessoas envolvidas. Eu já agradeci a Germana e a Luísa pelo trabalho esplêndido. Se vocês examinarem na parte de trás do seu programa, vocês podem verificar que há 27 instituições patrocinadoras. Nós somos muito gratos pela confiança que eles demonstram ter com a nossa comunidade. Apenas graças a organizações como essas que essa conferência pode acontecer. Muito obrigado de fato aos nossos apoiadores. E o meu agradecimento final vai para os colegas do Comitê Científico. Somos 23, trabalhamos já há alguns anos juntos. Este é o grupo que lê os abstracts, os resumos, que faz o aconselhamento aos palestrantes, que ajuda a publicizar na conferência no seu próprio país, que faz muito trabalho de escritório. Alguns membros têm trabalhos específicos, como trabalhar em comitês específicos. Eu sou muito grato pelo trabalho que esse comitê fez, uma ajuda que deu a Germana e a Luísa na organização da conferência. E, finalmente, o que é que faz uma conferência bem sucedida? Palestrantes, bons palestrantes, um bom evento social, a comida boa, um local bom também contribui. Mas também algo que comece e termine pontualmente. Então eu gostaria de pedir a vocês, por favor, se vocês estiverem liderando uma sessão, que ela inicie e termine no horário. Se você estiver falando, respeite o seu tempo de fala. Essa seria a minha mensagem final para todos vocês. Eu acredito que isso vai ajudar a tornar essa conferência muito bem sucedida. Portanto, obrigado, Luísa, Germana, obrigado, Brasil. So it has been 25 years. Então, há 25 anos atrás, tivemos a primeira conferência PCST na França, e para comemorar essa data tão importante, nós convidamos Bruce Lowenstein, que trabalha na Universidade de Cornell e que tem apoiado muito a comunicação de ciências na América Latina. Bom dia, obrigado. Como nós ouvimos muitas vezes, esse é o 25º ano da conferência da rede PCST. E como eu sou historiador, eu acho importante observar isso. Especificamente, eu gostaria de falar algo sobre como nós surgimos. Em 1988, um estudante, um erudito francês, é pior falar que pode estar na sala, pior você estar aqui, nós esperávamos que ele estivesse aqui, ainda não foi visto. Pierre publicou esse livro, A Comunicação Científica Pública, e no ano seguinte ele organizou a conferência para discutir a comunicação pública da ciência. Essa reunião, ela aconteceu nos dias 10 e 11 de maio de 1989. Então, no dia que essa reunião terminou, marca o último dia desde o qual celebramos 25 anos, precisamente. Como vocês podem ver, a partir do título do seu livro, nós trocamos o título algumas vezes. Na primeira reunião, em Poitiers, na França, que foi na Communication Scientifique Publique, ele pede perdão pela pronúncia. Na segunda reunião, em Madrid,
nós tínhamos já múltiplos nomes. Tínhamos o nome em francês e em espanhol, a comunicação pública para a ciência, e em inglês, Public Communication of Science. Tínhamos várias versões da abreviação, não lembro qual nós utilizamos, e percebemos que isso seria um problema e passamos para um nome mais curto, que era Delta, Rede Delta, The Delta Network, que apenas durou pouco tempo. E em 1994 nos encontramos em Montreal, tivemos a primeira das nossas grandes reuniões organizadas por Bernachida, espero que ele esteja aqui, e realmente seria muito bom se ele não estivesse aqui, porque ele é a única pessoa que participou de todas as reuniões da rede, a PCST. No início essa conferência teve o título de CPST, Rede CPST. Então nós tínhamos a ideia de rede já presente em apenas uma língua. Depois tivemos a organização em Melbourne em 1996, não tenho certeza se aparece na tela, mas a observação no topo diz que seria a primeira reunião da rede de compreensão da ciência, da comunicação da ciência, e mais tarde esse nome passou para ser a quarta reunião da comunicação pública da ciência e tecnologia. Então, mesmo que nós estivéssemos tão confusos naquela época, declaro que desde então nós fizemos várias reuniões em vários locais diferentes. Eu estou usando a camiseta da reunião de 2002 em Cape Town, que foi a nossa última no hemisfério do Sul, organizada por Marino. Eu tentei trazer minha camiseta de Melbourne, mas eu não consegui encontrar. Nós publicamos uma série de livros que foram publicados na China, em todo o mundo. Temos agora um livreto sobre um livreto organizado por Brian Tenson, publicado por Uri. A segunda edição sairá em um mês, mais ou menos. A capa já está aí no website. Temos uma presença eletrônica. Do lado superior esquerdo vocês podem ver a nossa primeira atividade na internet. Nós vamos chegar na internet um ano antes, como a Academia PCST. Eu estou ansioso em ver aonde nós vamos chegar durante os próximos 25 anos. Muito obrigado. Essa conferência PCST oficialmente aberta. Nós, antes de iniciarmos o nosso primeiro dia de trabalho, gostaríamos de convidar os membros dessa mesa para se sentarem nas fileiras da frente e assistirem a primeira apresentação. Para dar a todos os participantes da rede PST umas grandes boas-vindas, gostaríamos de tocar música de um dos maiores poetas, compositores e músicos da Bahia, que completaria 100 anos no dia 30 de abril. O nome dele é Dorival Caymmi. Da Universidade Federal da Bahia, senhoras e senhores, por favor, dêem as boas-vindas ao quarteto Japão Nascimento. Bom dia a todos. Eu gostaria de apresentar os meus colegas. O Ivan Bastos, no contrabaixo. Irá Nogueira, bateria. Bruno Aranha, no teclado. Eu me chamo João Nascimento. Vamos à música.
Galápagos. 1835. Charles Darwin. Galápagos. Tudo passa. Galápagos. 1835. Tudo embaixo de um monte imprestável de lava. Lagartos horríveis com cara de demônios ancestrais. Não admira que os marinheiros tivessem pressa em ir embora. Vamos supor apenas que essas ilhas vulcânicas tenham se originado do mar, como Charles Lyon sugere. Vamos supor que depois vieram as sementes, trazidas pelas correntes das lavas da América do Sul. Vamos supor que depois vieram os pássaros. Eles se instalaram e semearam mais sementes. Vamos supor, nesse mundo novo, estranho e bárbaro, as ilhas, elas mesmas isoladas uma das outras, vamos supor que surgiram pássaros tão diferentes dos seus antepassados. Olha o bico desses aqui, tão diferentes que possam ser considerados
uma nova espécie. Eu não tenho certeza. Seleção natural. A sobrevivência. A espécies. Eu digo que as espécies não há alimento para todos. Daí a competição. Ora, qualquer indivíduo que apresente uma pequena vantagem acidental. E essa vantagem é herdada pelo filhote e levará, consequentemente, à formação de uma nova espécie. Principalmente em áreas isoladas geograficamente, como Galápagos. As mutações ocorrem ao longo de milhares de anos. E o homem também evoluiu. Eu acredito que esta seja a verdade. Você vê a natureza radiante de alegria. Mas você esquece que os pássaros que cantam à nossa volta vivem de insetos e sementes e estão destruindo a vida. E esquecem que esses pássaros, ou suas crias, ou seus ovos, são constantemente devorados por animais predadores. Este é um mundo cruel. Bico contra bico. O alimento é escasso. Aquele que apresentar uma pequena vantagem, seja força, sobreviverá. Os menos aptos desaparecer. Isso explicaria todos os animais que desapareceram, todos os ossos do treino.
Thank you very much. We invite Marina Nesse evento, convidamos Maria, coordenadora da próxima sessão plenária. Bom dia a todos. Agora que nós estamos naquele momento maravilhoso que só pode ser criado com um evento maravilhoso como acabamos de ver, é um privilégio, prazer para mim começar essa sessão oficial e eu gostaria de convidar a microfone a ajudar. Ela vai apenas ajudar a facilitar a interação com a plateia e eu explicarei um pouco mais tarde. Eu gostaria muito rapidamente, de fazer um eco sobre o que foi falado sobre eventos anteriores do PCSD e a valor de fazer parte dessa rede. Esse evento realmente me lembrou da conferência de 2002 no Sérgio do Cabo, onde nós tínhamos um tambor como nosso símbolo, logo, marca da conferência, e foi um evento que realmente trouxe muita colaboração e atividades na comunicação da ciência pública no continente africano. Depois de participar desses eventos desde 1996 em Melbourne, eu realmente posso incentivar os jovens a fazer a matemática. Se você estiver trabalhando na Coreia em comunicação, é extremamente valoroso dar apoio e encorajamento que você tem de outros colaboradores. Tem um grande potencial para colaborações no seu próprio país, então realmente isso tem sido valioso para mim na minha carreira. Eu gostaria de agradecer a Bruce Manning, Marcius Family, e também gostaria de falar sobre a qualidade que ainda está presente. Nós estamos muito ansiosos por essa grande maratona de comunicação nas ciências, como nós enviamos em nos e-mails esta conferência. É um programa maravilhoso que nos aguarda durante os próximos 3 dias e nós sabemos que teremos uma grande equipe que foi necessária para para reunir e construir esse evento. Nessa sessão de abertura nós vamos chegar ao coração dessa conferência, comunicação da ciência, inclusão social e engajamento político. A pergunta é: quem é que não tem acesso à ciência? Quem é que não está suficientemente engajado? Como é que nós podemos nos certificar que a ciência chegue nas políticas e seja refletida nas novas políticas? Nós temos um parâmetro diversificado que nos ajudará a abordar essas questões. Eu vou convidar agora, permitir a cada um deles 7 minutos e vamos encorajá-los a participar e realmente se engajarem. Nós vamos convidá-los a enviar tweets para JennyNet, no @JennyNet, utilizando o hashtag PCST 2014 que vocês podem ver na tela. Com a senha do Wi-Fi é PCST 1234. A senha do Wi-Fi PCST 1234. PCST 1234. Eu tenho certeza que temos pessoas aqui para nos ajudar e também haverá uma oportunidade para fazer perguntas no final. Claro que haverá um microfone disponível para isso. Eu acredito, antes de convidar os 3 membros do painel, eu gostaria de dizer, se você estiver em um programa à sua frente, você já tem as informações biográficas, eu não vou ler os currículos. Mas, de forma resumida, vocês verão agora uma campeã na inclusão de questões de raça e igualdade. Eu também tenho a paixão por incluir as mulheres na tecnologia. A Coreia estará trabalhando com comunidades na Colômbia. Eu realmente fiquei fascinada com as suas informações e nós temos também a Alfredo Horta, que trabalha com povos indígenas no Amazonas. Nós temos 3 ângulos bem diferentes que vão refletir sobre a inclusão
social e engajamento político. Alguém viu o professor Wagner hoje de manhã? Eu vou começar, como eu disse, cada membro de palavra tem 7 minutos. Por favor, se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou começar com a Cláudia Aguirre. Bom dia. Bom dia. Hace una semana pensando que tenía que hablar en inglés y hoy vengo a ver la maravillosa noticia que podía hacer la presentación en español. Como solamente tengo 7 minutos para hablar de un tema en el que venimos trabajando hace mucho tiempo, a los comunicadores de la ciencia pasa lo mismo que los científicos. Que todo el mundo debería saber en lo que trabajamos, todo el mundo debería apasionarse de la tecnología. Es difícil callarnos, así que voy a tratar de ser muy breve en la presentación. Yo no traje una presentación puntual, solo son unas fotografías que acompañan un poco esta historia de la que voy a hablar hoy. En esta historia Estamos tendo dificuldades. Conseguimos escutar La cultura é o meio principal para que a comunidade pudesse pensar e participar melhor no desenvolvimento. O Museu de Ciência, que é aquele que eu trabalho, que está convencido que o papel que nos designaram até agora como grandes lugares para simplesmente jogar, nós teríamos que mudar definitivamente para nós irmos mais adiante nesse papel. Eu gostaria de mostrar a primeira fotografia, se vocês puderem passar. Quem que está controle? Essa foto é uma foto do Museu de Ciências, no qual eu trabalho, que se chama Parque Explora, é em Medellín, é uma cidade que está no oeste da Colômbia, que talvez muitos de vocês conheçam por razões diferentes que não falam da ciência. Temos uma história muito forte, muito pesada em relação com o tráfico de drogas e chegamos a ser a região mais violenta do mundo. Infelizmente, alguns, há mais ou menos 8 anos, começou uma onda de políticos que vieram do mundo da pesquisa científica, primeiro matemático, depois um sociólogo, e começaram a reforçar a ideia de que a educação e a cultura seria uma das maneiras que a cidade poderia sair daquela situação. Nesse momento foi construído esse Museu da Ciência, essas 4 caixas vermelhas. Esse lugar da cidade é um lugar muito esquecido, com muitos problemas sociais. Vocês podem ver ali na parte superior direita, é um lugar, um bairro morado que está construído sobre uma montanha de lixo. Essa montanha que vocês veem está composta por 1,5 milhões de toneladas de lixo.
Essa localização começou desde 74 até 84, com esse passado difícil da Colômbia. Muitas pessoas do campo passaram a emigrar para a cidade, que hoje em dia é a cidade de Medellín. E como não havia lugar, Medellín fica no vale, e esse lugar está situado próximo ao rio. Então, é um lugar onde as pessoas que vinham do campo, sem lugar para viver, começaram a construir suas casas do modo que vocês veem aí. Veja aí. Esse é o lugar se chama o Morro de Moravia. Para sobreviver, então, essas pessoas, muitas delas faziam uma coleta de lixo para fazer reciclagem. E, além disso, também começaram a fazer deste morro o lugar onde cultivavam comida para consumo. Então, hoje vocês veem o morro, mas vocês já podem ver no fundo das casas, onde chegamos a ter 2.654 famílias vivendo, cada família com 5 pessoas, um total de mais de 14 mil pessoas vivendo nesse lugar. Então vocês podem imaginar que é poder comer tomates que cresceram num lugar de lixo, onde havíamos todo tipo de lixo era jogado ali sem separação, lixo de clínicas, e hoje se cultiva tudo, tomate, batata, centrão, e o gás que eles usavam para cozinhar era o gás que saiu naturalmente da combustão de onde você tem um aterro de lixo. Então, nesse momento, a prefeitura olhou para nós, já haviam esgotado as várias tentativas de tirar essas famílias desse lugar. Começa um programa de deslocalização para levá-los a outro bairro. As pessoas diziam, mas eu trabalho aqui, eu vivo aqui eu posso comer, eu não preciso de ônibus para me levar. Por que eu vou me tirar daqui? As pessoas nunca souberam quais eram as razões mais profundas da necessidade dessa mudança. Então, nós começamos a fazer oficinas com os líderes comunitários. Era uma comunidade que tinha muito organizadas, e começamos um trabalho em 2 linhas, na formação, em todas as questões científicas que estavam envolvidas em viver no lugar de lixo. Por exemplo, nós tivemos uma oficina que eu dizia ácido como limão, básico como sabão, onde nós tentávamos fazer uma salada de pedaços de pneus, etc. Então, essa oficina é uma oficina de mapeamento com a comunidade, onde as pessoas que habitavam o morro começavam a fazer reconhecimento geográfico nesse lugar, e porque era importante para eles. Este mapeamento resultou nesse mapa que vocês podem ver aqui, que também se transformou numa peça de comunicação para o resto da cidade. Medellín está dividido em norte e sul. No norte, as pessoas mais pobres, no sul, as pessoas mais ricas. E isso fica exatamente no norte da cidade. Então, foi necessário também uma comunicação bem clara para que o resto da sociedade também entendesse o que estava acontecendo. Essas outras oficinas que nós fizemos, nós tanto tínhamos participantes das pessoas do morro, mas também de outros locais, das cidades. Esse é o bairro hoje em dia, esse é o resultado de todo esse processo, e as pessoas que vocês veem aqui, a pessoa que está à direita da imagem, uma liderança do local, e ela se dedica e faz, então, todo o reconhecimento no bairro, o que é necessário, não apenas que eles estejam conscientes das razões pelas quais que eles estão sendo deslocados, mas já não tem mais tempo. É importante dizer agora
lo fundamental en este tipo o fundamental nesse tipo de processo é que seja um processo de longo prazo, porque nós temos uma falta de trabalho com mulheres, con las cuales hemos ido, digamos, afianzando com as mulheres, nós vamos construindo uma relação de comunicação e confiança, quanto não apenas para transferir conhecimento científico, mas conhecimentos que também têm a ver com a vida diária dela. Porque quando falamos de ciências fora do seu contexto, elas estão mais interessadas em questões que têm mais a ver com suas questões diárias, suas necessidades básicas. Essas pessoas não ainda têm solucionado a sua necessidade básica, então nós temos que nos concentrar nisso. de estas mujeres llevan años trabajando. Algumas dessas mulheres já têm trabalhado 5 anos conosco num processo de apropriação tanto do espaço. Explora poderia ter sido um espaço excludente se nós não tivéssemos feito um trabalho para que esse bairro, a população, se apropriasse também desse parque. Então, além de ser um bairro com todas as sociedades básicas, esse trabalho é resultado de conversação por mais de 7 anos. Nós estamos aí desde 2007, várias pessoas dessa comunidade que não estão mais interessadas em conhecimentos que têm muito a ver, é claro, com ciência, mas também tem a ver diretamente com sua vida cotidiana. E aí é onde está a mensagem principal dessa conversação. As pessoas só se interessam por temas científicos, se isso tem relação com a sua vida diária. E a única maneira que nós podemos conseguir ter um compromisso real com as comunidades para que politicamente elas possam se sentir incluídas. Muito obrigada. Muito. So if you want to go to your front, just go on, okay? All right. Morning, everyone. Bom dia, buenos dias. And coming from Yoruba land, Omo Yoruba Nini, in Bahia, I say to you in Yoruba, Káàárọ̀, Káàárọ̀. Em Yorubá, tudo termina com O. Aprenderem bem o O, vocês acertam. É realmente muito emotivo para mim estar na Bahia. Essa é a minha segunda vez aqui, porque como criança do Urubá, todo lugar onde eu vou, todas as pessoas parecem com minha mãe, minha tia, meu primo. Eu não preciso me preocupar em beber água e comer comida, porque eu já estou em casa. Eu como acarajé em casa, então quando eu venho para a Bahia, eu estou simplesmente comendo a comida que eu como na minha casa. Então, esse é um lugar maravilhoso para eu visitar. E eu tenho que agradecer a Luísa pela minha longa associação por estar participando deste painel. Inclusão social e engajamento político são realmente binários. Se você não tiver inclusão social para a comunicação da ciência, não haverá qualquer engajamento político. Vamos enfrentar os diferentes políticos, são animais que querem votos, o objetivo deles é o voto. Na sociedade democrática, se a comunicadores de ciência se não levarem a mensagem para a comunidade e envolver a sociedade, quem vai votar pela ciência? Como os nossos conselheiros nos disse hoje, se eu tiver que escolher entre colocar uma comunidade de ciência na comunidade e colocar um esgoto, quem é que vai votar pelo centro de ciências? Não é o meu trabalho, persuadir a comunidade local de que o centro de ciências será melhor o seu trabalho. Quando você fez o trabalho corretamente, eu sento no meu escritório e as pessoas na comunidade vêm e dizem, nós queremos um centro de ciências. E eu vou lá e olho, muito bom com política, digo sim, já
como sou conselheiro desse distrito, eu tenho um centro de ciência, e eu fico bem na figura, e na época da eleição eu ganho o voto. Então vamos cair na real, nós não estamos nos fazendo favor nenhum lá fora. Se mantivemos a ciência na montanha, na torre de mármore, ele é pálido, eu poderia continuar para sempre, vocês estão me acompanhando, não parece comigo, é pálido, é masculino, não parece nem um pouco comigo. Então, quando falamos sobre inclusão social e ciência, esse é o aspecto, essa é a narrativa, esse é o visual. Toda garota jovem negra no mundo precisa saber que uma engenheira química tem meu aspecto. Eu sou engenheira química, trabalhei há 20 anos na indústria de óleo e gás. Mas não existe nenhum visual na sua ciência que diz que uma pessoa como eu existe e que parece comigo. Uma pessoa que parece comigo existe. E esse é o grande problema. Esse é o grande problema. E nós temos que parar de falar sobre isso e quantificar isso e temos que começar a fazer algo a respeito. Não é ciência de foguete. Nós podemos enviar um homem para a Lua, podemos mandar foguetes para Marte. Sim, o que nós não podemos fazer? Então vamos à frente, vamos lutar. Porque se nós queremos que os políticos do nosso lado, se queremos entrar dentro do espaço político, dentro de uma sociedade democrática, nós precisamos da constituinte da cidadania. E nós não vamos conseguir isso empurrando ciência pela abaixo. Nós temos que incluir, engajar e trazê-los conosco ao nosso lado. Estão me acompanhando? E é isso que o espaço político está pedindo. Está muito claro quando você olha os processos levando ao mais 20 e os diálogos que aconteceram, acabou o desenvolvimento global, qualquer pessoa da documento tiver que estou do seu lado, mas por que a ciência não é incluída em todos os momentos? Por que nós estamos relatórios? Por que os processos políticos iriam querer colocar a ciência na ideia deles, na agenda deles, sem falamos a linguagem dele? A tecnologia está indo adiante. Nós falamos sobre ciência, engenharia e tecnologia. A tecnologia já desacoplou da ciência, calmamente está saindo e está se localizando e está contextualizando. É fascinante para mim estar no Brasil e olhar para as diferentes maneiras como as pessoas usam tecnologia, comparada à maneira como usam na Índia, na China. Vocês não veem isso na ciência. A ciência tem o mesmo aspecto, sente da mesma forma em todo lugar que você vá. Não existe nenhuma localização, não existe uma característica local e é isso que está faltando. Então temos que encontrar uma maneira de obter inclusão social e entendermos o que isso vai parecer quando chegarmos lá. Esse é o aspecto. Aqui está a mãe muito animada em finalmente entender por ela de como a energia solar funciona. Observe que não existe um homem branco explicando a ela como fazer. Como diz a Jamaica, ela está fazendo o trabalho dela, ela está trabalhando sozinha, ela está fazendo o trabalho. Isso é empoderamento. Esse sorriso, você não poderia comprar isso com dinheiro. Isso é engajamento, isso é inclusão social. Isso é uma pessoa que pode me levar para o espaço de engajamento político e é sobre isso que estamos falando. É esse o aspecto que vai ter quando chegarmos lá, porque para mim é como nós colocamos ciência no centro de desenvolvimento. Essa é uma mãe que você pode conversar sobre a vacinação e sobre a mortalidade infantil. Essa é uma mãe com que você pode conversar sobre espaçar as gravidez e diminuir a mortalidade materna. Essa é uma mulher que você pode falar sobre a ligação entre água limpa e saúde, mas o processo de engajamento começa com esse sorriso, com essa propriedade que diz, eu entendi, eu trabalhei, eu consegui fazer funcionar. E eu entendo como funciona. E esse é um processo que eu posso fazer, eu mesmo posso fazer, eu posso me empoderar. Então, eu não vou
deixar vocês com nenhum crédito por estar aqui. Eu realmente devo tudo isso aos meus pais. O meu pai, um homem africano, visionário, apesar de advogado, ele encorajou todos nós 6 a participar, entrar para ciência e engenharia, 2 garotos, 4 garotas, e todos nós estamos na área de ciência e engenharia. Minhas irmãs são engenheiras, doutoras, meus irmãos são engenheiros. Minha mãe estava muito trabalhada, fazendo trabalho com igualdade de sexo. Ela não falava conosco, quem falava sobre igualdade de sexos era do meu pai. Isso me diz o que nossos pais são. Nossos pais são fantásticos. Então, se algum homem estiver aqui pensando, como é que eu posso fazer isso? Sim, você pode. Ou como Obama diria, se você pode, sim, nós podemos. Nós podemos, sim. Pode ser feito. Então, eu dou todo o meu tributo, aos meus pais, e eu incentivo, encorajo vocês a ver em tudo aquilo que vocês fazem o impacto sobre o solo. Eu tenho tanto encorajado em ver tantas mulheres nessa sala. É a primeira vez que eu fui para um evento de ciências onde eu vi tantas mulheres. Esse é o poder do que a América Latina pode mudar. E muito bem, Leila, muito bem feito. Eu agradeço muito por esses pensamentos. Eu sei que muitos comentários e perguntas haverão. Lembre-se de, se puder contribuir, mandar algum tempo para o Eugênio processar para que possamos responder. O nosso último membro do painel, Alfredo, tem Alfredo Wagner, existe alguns detalhes sobre ele na tela. Bom dia. Umas interpretações de pensadores científicos sobre essa passagem do século XX para o século XXI. E uma das questões dessa transição que mais me chama a atenção é que todos os pensadores científicos, eles assinalam uma perplexidade, né? Em primeiro lugar, eu vou mencionar o Eric Hobsbawm, que é um pouco mais conhecido, que ele diz que o centro de gravidade do mundo estaria mudando, que o mundo se inclina para leste, né? Ou seja, o próximo século é um século asiático, na visão dele. Outros intérpretes, como o libanês Amin Maalouf, que é um historiador radicado na França, ele diz o seguinte, que nós entramos no século XXI sem bússola, ou seja, não temos direção, não tem rumo, falta uma direção e falta um rumo, né? Filósofos franceses, como Alain Badiou, o Rancière, eles também vão sublinhar essa falta de rumo, quer dizer, não há um rumo, né? E há uma oscilação, nós estaríamos vivendo uma oscilação segundo os pensadores científicos. O velho ainda não morreu, e o novo ainda não nasceu, né? Então, essa é uma interpretação também muito forte, se encontra no Bauman, sociólogo polonês, no próprio Halimi, que é um comunicador social, Sérgio Halimi, né? Que é um comunicador também científico importante, da vulgarização científica. Então, para esses autores, o velho ainda não morreu, né? E o novo ainda não nasceu. É um tempo de transição e de uma indefinição. Em oposição a essa visão, há uma visão que nós poderíamos interpretar como vinculada ao romance de Tommaso Lampedusa, né, que é o Gato Pardo, né, o Gato Pardo, que ele menciona que tudo tem que mudar para tudo permanecer como está, né? Tudo muda para tudo permanecer como está. O que significam essas interpretações que assinalam uma perda de rumo? Eu gostaria de chamar a atenção para isso, né? No caso brasileiro, eu trabalho na região amazônica, e no caso da Panamazônia em particular, também temos trabalhos na Venezuela, na Colômbia, né? Uma situação que aparece muito marcante nessa transição do século é o advento de novas identidades coletivas, né?
a uma diversidade social. Não é só uma biodiversidade, há uma sociodiversidade. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é uma emergência de novos sujeitos sociais. No Brasil, como na China e outros países, Argentina, Venezuela, que instituíram o seu censo no século XIX, as pessoas só têm 5 possibilidades de ser. Se nós fôssemos pensar na taxonomia humana, são 5 as possibilidades de ser, e são todas cromáticas. Aqui no Brasil, ou se é pardo, que é uma classificação até difícil talvez de traduzir, ou se é preto, ou se é amarelo, ou se é branco, ou se é vermelho ou indígena, entre aspas, indígena e substituir vermelho. Então são classificações cromáticas, né? E essas 5 possibilidades, no caso brasileiro, vêm desde o século XIX, desde a segunda metade do século XIX. Então, essas transformações políticas na transição do século XX para o século XXI, elas colocaram outras classificações na mesa. Nós temos hoje, pelo menos, a emergência de mais de 100 novas identidades coletivas, de mais de 100, o Brasil, só para vocês terem ideia, o Brasil tem 305 etnias no último censo, e tem 240 línguas. E nosso sistema escolar e nosso sistema, nós só nos comunicamos em português. Não são idiomas, são línguas. Então, isso dá para perceber bem as dificuldades, né? E essas novas categorias que estão se manifestando, em primeiro lugar, elas trazem consigo a cooficialização das línguas indígenas no plano municipal. E elas trazem também um outro elemento, o fim dos classificadores, o fim de uma visão ainda colonial. É uma ruptura com o mundo colonial. E nós temos isso expresso nas novas constituições. Na Constituição colombiana, de 1991, na Constituição venezuelana, na Constituição boliviana e equatoriana, e a Constituição brasileira de 1988. São todas constituições plurais, marcadas por um pluralismo jurídico de reconhecimento dessas novas identidades. Então, sobre esse ponto de vista, algumas dificuldades se colocam para a comunicação científica hoje. Em primeiro lugar, seria a ruptura com o eurocentrismo, que foi a maneira como nós classificamos pessoas, coisas e objetos. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto seria uma ruptura com o exótico, quer dizer, aquela forma de querer interpretar sempre a situação como se via no mundo colonial, né? E também novas maneiras de abordar os problemas. Isso vocês perceberam aqui, mesmo nas falas, que esse termo, esse adjetivo novo, ele é usado em demasia hoje, dessa transição. O novo é uma insuficiência teórica, é uma capacidade de explicar qual é o fenômeno que está se colocando, qual é o fenômeno que está acontecendo. Então, essa nova maneira de abordar os problemas, né, ela liga os conhecimentos científicos com os conhecimentos tradicionais, porque essas identidades coletivas, elas trazem consigo também formas de afirmação, né? Em outros sentidos, para quem domina essa literatura de ciências sociais, seriam as políticas de reconhecimento e as políticas de reconstituição. É como se hoje as reivindicações econômicas não se separassem das reivindicações identitárias. A Nancy Fraser, né, que seria a autora principal dessa reflexão. E no caso brasileiro, essa nova maneira de abordar os problemas, ela traz consigo ressemantizações que são muito difíceis para a comunicação científica e redefinições conceituais, que nos levam à redefinição do próprio espaço público, né? Então eu penso que, nesse sentido, duas rupturas, eu acho que elas também se colocam nesse plano e finalizo. Uma, a luta contra a ressurreição do malthusianismo, né? Que eu acho que as teorias malthusianas, elas trazem consigo uma visão bastante desvirtuada e bastante deformada. E outras novas formas de seleção social, que fazem emergir um darwinismo social que ele tem tudo para ser desmistificado, porquanto a afirmação desses povos e dessas comunidades hoje, né, o Brasil inclusive é signatário hoje, como aliás a Noruega e a Dinamarca e a Holanda, que são os 3 únicos países europeus que são signatários da Convenção de 169. A Noruega assinou por causa dos Sami, a Dinamarca assinou por causa dos Inuits, que são os esquimós. E nós assinamos porque temos 204 povos
em ascensão. Então, acho que isso exige da publicação científica e da vulgarização científica uma nova maneira de interpretar os fenômenos sociais nessa transição de século. Muito obrigado, desculpe se estendi um pouco. Right, thank you very much, all three. Muito bem, muito obrigado aos três panelistas. Obrigado. E agora temos 45 minutos antes do nosso almoço. Eu tenho algumas perguntas já preparadas, mas neste estágio, eu digo a qualquer um de vocês, se vocês, eu acredito que nós temos microfones, onde podemos indicar onde estão, onde é que estão os microfones, estão... Muito bem, acho que ali, se vocês levantarem a mão, qualquer um que tiver uma pergunta, comentário, algum tipo de contribuição. Jenny tem uma pergunta, você pode tuitar, Jenny? A ciência e comunicação é um gueto para as mulheres nas ciências. Luiz diz que é ótimo ver muitas mulheres na sala, mas a comunicação da ciência é um gueto para as mulheres na ciência? A comunicação das ciências é um gueto para as mulheres na ciência? É uma pergunta provocadora para vocês. Luiz, você gostaria de responder? Está funcionando? Eu realmente... Quem fez essa pergunta? Bruce, muito bem. Eu sei o que é que vocês estão pensando, porque infelizmente o que nós vemos como uma dessas áreas mais suaves, onde as mulheres entram mais fácil, participam de conferências e dizem que as coisas finalmente estão acontecendo. Eu acho que isso é muito perigoso. É muito importante, eu digo para as pessoas, que a comunicação das ciências é o que nós fazemos, mas esse não é o meu trabalho. Meu trabalho é ser uma engenheira mecânica. É por isso que eu cheguei às ciências. Nós precisamos ser muito cuidadosos. Você chega numa questão, numa situação de raças, onde as pessoas têm um trabalho de serem negras, mas onde é que nós não existe esse tipo de trabalho na instituição. É um desenvolvimento muito interessante e eu compartilho a observação de Bruce. Nós precisamos ter muito cuidado em fazer com que as mulheres compreendam que as ciências jogam vários jogos em termos de inclusão social. O que nós terminamos falando de inclusão, o que nós falamos temos por inclusão termina sendo um gueto em alguns casos. Precisamos ser muito sensíveis e conscientes disso. E eu digo para as mulheres na ciência que se você quiser trabalhar na comunicação da ciência, você precisa realmente se perguntar qual é a sua paixão, qual é o seu papel, qual é o seu valor agregado. É uma opção ou é algo que realmente quando você acorda de manhã, você sente aquelas borboletas no estômago dizendo que é isso que você TV vivências, além de todas as outras coisas que precisamos fazer com mulheres, ser uma mãe, dona de casa e tudo isso. Então, muito confortável para fazer e eu fico feliz que você tenha feito. Muito obrigado. Cláudio, você gostaria de adicionar alguma coisa? Dicen que es una... Estou de acordo com Liz. De acordo com Liz, essa é uma pergunta bastante difícil de ser respondida. Eu acho que é um tema contextual. Não sei se falamos somente da profissionalização, porque há muitas pessoas que defendem a feminização do campo da comunicação da ciência. E eu não estou tanto de acordo nessa questão. Não gosto de abordar
nosso ponto de vista, mas o público e a comunicação das ciências, e eu gosto de ver que na história das ciências, no passado, para fazer a divulgação da ciência, diziam que qualquer pessoa podia ser feito, mas diz que química fácil para mulher, engenharia fácil para mulher. Então, não sei se essa é uma pergunta para abordar desse ponto de vista. Eu diria, no caso que as mulheres que estão, caso de pergunta das comunidades, no nosso caso, as mulheres que realmente movem a comunidade, elas muitas vezes se convertem no nosso público principal, no único. Eu acho que as novas tendências da comunicação da ciência, nas quais estamos enfocando mais em tipos de público, é um público a mais, mas não é único. Um dos nossos questões de pesquisa seria uma ruptura com uma ideia genérica de mulher, com a mulher genérica, né? Então, um dos nossos trabalhos, por exemplo, se concentra, vocês me desculpem de não ter trazido fotos, por exemplo, no trabalho de uma categoria de mulheres, são as quebradeiras de coco babaçu, cuja identidade se objetivou em movimento social aqui. São 400 mil mulheres, em 4 províncias da Amazônia, que se colocam de uma forma importante porque impõem um tipo de saber que é um saber tradicional, que rivaliza com a ciência, porque elas também têm suas técnicas em termos de conhecimentos médicos, de conhecimentos farmacêuticos, de conhecimentos inclusive políticos, de dirigir cooperativas, de administrar economicamente empreendimentos, de exportarem, de entrarem no mercado internacional, exportando óleo vegetal. Então tem uma forma, quer dizer, eu acho que a inclusão não é só a incorporação do critério do gênero. A inclusão, ela implica no entendimento da identidade coletiva. I think it was good. Muito bom, muito obrigado. Foi muito bom começar com essa pergunta tão quente. Talvez possamos ouvir alguma outra pergunta do público. Vocês podem levantar a mão se vocês tiverem alguma pergunta sobre inclusão social, engajamento político. Nenhuma, temos uma ali. O microfone vai chegar a você. Do Cefet de Belo Horizonte, Minas Gerais. A minha pergunta para o Alfredo e para a Elizabeth é que... A minha pergunta para o Alfredo e para a Elizabeth sobre... porque o Alfredo tocou nessa questão da língua, das línguas. Né? A gente sabe que em todos os países, somente as línguas oficiais têm terminologia científica. E parece que na África começam 2 línguas não oficiais começam a ter terminologia. Então, como que essa questão linguística, né, que ele colocou, como que ela é importante para que todos tenham acesso ao conhecimento científico. No meu trabalho, eu estou trabalhando com terminologia em língua de sinais. Na Libras, que pode ser trabalhada agora, porque a língua de sinais tornou-se língua oficial a partir de 2002, está fazendo 12 anos que ela é uma língua oficial. Então, a importância, depois a gente tem essa questão da legislação, a importância de se ter uma legislação linguística para que se faça uma inclusão na área de ciências. Esse é o tema que eu queria trazer. Thank you. Thank you very much, Liz. Muito obrigado, Liz. A linguagem é uma grande questão. Muito obrigada por essa pergunta, porque você tem sem razão, a língua é uma questão muito importante. Ela fala de acesso, de posse, de portões de entrada, basicamente de como é que você
perpassa todo o pensamento científico. E é um desafio para nós na África ainda. Não pense que nós já chegamos lá. Por exemplo, nós pegamos um país como a Nigéria, onde você tem mais de 200 línguas e dialéticas. Nós temos até uma piada que dizemos, ainda bem que Deus nos deu inglês, pelo menos temos uma língua que possamos todos entender. Então a língua é um desafio, mas onde é que nós estamos em termos da dimensão africana? E você vai encontrar desafios similares na África do Sul. É quando nós lidamos com as questões de saúde e desenvolvimento social. Por exemplo, quando nós estamos lidando com a pandemia do HIV/AIDS. Agora, quando nós falamos sobre as mensagens públicas de saúde, nós descobrimos que muitas das nossas línguas africanas, na verdade, não têm palavras para os nomes, para as partes anatômicas que importam. Vocês sabem quais são essas partes. Então, você está tentando falar sobre o uso de camisinha, sexo, e de uma certa forma, na própria língua, isso é descrito como, ele levou ela para a sala e ele deitou sobre ela. Peraí, que é isso? Como é que eu posso utilizar essa expressão para explicar sobre sexo? Ele deitou sobre ela, e é assim que é feito. E, por outro lado, no contexto inglês, você tem nomes específicos para as partes anatômicas, o que é que entra, em que, e tudo mais. E em algumas línguas, a depender das tradições, não tem esses nomes específicos, então é muito difícil quando a expressão, você sabe, ele foi para lá para a sala e deitou sobre ela. Como é que você vai usar isso em termos de saúde pública? É um desafio, mas nós não podemos usar isso sempre como uma desculpa. O que nós estamos descobrindo é que, na verdade, isso está nos permitindo nos engajar com formas inovadoras de comunicação científica. É um grande desafio para nós, comunicadores científicos, no setor de desenvolvimento, encontrar formas de incorporar alguns desses desafios, mas também ajuda as nossas línguas a evoluírem. As pessoas precisam compreender que a língua evolui. O Yorubá que a minha avó fala é de certa forma diferente do Yorubá que o meu pai, a minha mãe fala, e ela evolui comigo. Então esse tipo de desafio também, que é desafio para a comunicação científica, também ajuda no desenvolvimento da língua. Eu acho que é uma dinâmica positiva. Obrigada por essa pergunta. Obrigada. Rofênia, você gostaria de acrescentar alguma coisa sobre a questão da linguagem, os desafios? Alfredo? Acho que ela é importante, porque no Brasil, um literato... Ok? Desculpe. Essa última questão que foi pontuada é importante porque, por exemplo, no Brasil, tem um personagem literário que se chama Policarpo Quaresma, né, de um romance de Lima Barreto de 1911. O personagem escreveu um ofício, era um funcionário público, que escreve um ofício em Tupi-Guarani e vai para o manicômio. É uma coisa de louco, né? Hoje, passado um século, nós temos reconhecidas 240 línguas, não são idiomas, não são dialetos, são línguas. Nós temos reconhecido 240 línguas, né, e estamos em reconhecimento de outras. Por exemplo, no caso dos povos de terreiro, o Yorubá seria uma discussão, né, porque os povos de terreiro estão sendo reconhecidos enquanto povos depois de um terreiro de 2007. Então, e o decreto de diversidade linguística é de dezembro de 2010. Então é mais novo ainda, só tem 4 anos. Então nós estamos, as políticas de reconhecimento, eu volto a frisar, elas hoje são fundamentais na América do Sul. Pelo menos em Bolívia, Equador, né, Venezuela, Brasil e Colômbia. São 5 países hoje que têm um reconhecimento dessa diversidade linguística. E tem um problema também que contraria e mostra a questão do eurocentrismo. Por exemplo, o Iengatu, é difícil até talvez vocês pronunciarem, o Iengatu é uma língua que foi produzida pelos gramáticos jesuítas europeus. Essa língua, que era falada da Argentina até a Colômbia, né,
Hoje, no município de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, ela foi cooficializada como língua indígena, como reivindicação dos indígenas. Então você tem também uma reapropriação das línguas coloniais como línguas nativas. Eu acho que esse também é um problema muito importante para nós pensarmos, porque as identidades novas que emergiram, essas identidades coletivas, elas também estão impondo uma nova maneira de interpretar esses fenômenos do cotidiano, não é, que são expressos pela linguagem, desde a linguagem caseira até a linguagem pública, mais íntima até a linguagem pública. Então, eu acho que esse ponto é importante, quer dizer, essa questão da língua, ela não está resolvida na nossa sociedade. Um outro exemplo muito rápido, os pomeranos, que é uma língua que moravam na Polônia, entre a Polônia e a Alemanha. Né? Com a Segunda Guerra, a Pomerânia acabou praticamente. Hoje tem só a parte na Polônia. Só que no Brasil tem 150 mil descendentes de pomeranos. Então o pomerano foi reconhecido em 5 municípios do estado chamado Espírito Santo. 5 municípios reconheceram o pomerano, uma língua que não existe mais. Então, quer dizer, essas reapropriações, elas têm muito a ver com a força que os povos têm de impor a sua nova forma de observar e que usa a linguagem para essa observação. Obrigado. E crença. Esse seria o ponto. A diferença entre conhecimento científico e crença e o desafio que isso apresenta em obter a inclusão social. Para trazer de volta para o tema. Católico. No museu, o caso foi del performance hace un rato, que era mais ou menos ocurrieron dentro de la exposición. Ocorreu dentro de uma exposição e teve uma
muito forte entre o movimento